Fala, vencedores, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos ao vivo aqui no Facebook. E para você que vai acompanhar aí, está acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e se inscreva aqui nesse canal para receber os conteúdos, né? Hoje eu vou estar falando sobre batalha espiritual. Batalha espiritual que nos dias de hoje nós estamos vivendo, nós como cristãos, nós temos batalhas espirituais que nós vamos enfrentar ou que estamos enfrentando. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, em nenhum momento as trevas vai facilitar para aqueles que são da luz. Porque a luz, ela incomoda as trevas. Então, em nenhum momento as trevas pensam em aliviar para ninguém. Então, vai ser batalha, vai ser guerra, vai ser luta o tempo todo, em todo momento. Por isso a importância da gente estar preparado espiritualmente, na palavra, em oração, porque os dias são difíceis. Vai aparecer luta, vai aparecer dificuldade, vai aparecer muita coisa para tentar tirar o seu foco aí. E hoje eu vou estar falando aqui um pouco mais sobre o mundo espiritual. E só lembrando, gente, que a rebelião de Lúcifer, muita gente pensa que só teve essa, né? E tem gente que pensa que os anjos não têm livre-arbítrio. Na verdade, os anjos têm. Os anjos têm sim, né? Agora, muita gente pensa que a rebelião de Lúcifer foi a única, né? Mas na realidade outros anjos já se rebelaram também. Eu vou estar mostrando isso para vocês na Bíblia, ok? A primeira rebelião, a mais conhecida, a de Lúcifer, se encontra lá em Isaías 14, 12. É o momento em que ele coloca no seu coração o plano e o desejo e toma a atitude de traçar aquele plano, né, de superar a Deus. Mas é óbvio que isso não aconteceu, porque Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa. Então, o plano dele não foi bem sucedido. A segunda rebelião foi a rebelião dos anjos que deixaram a sua habitação e se envolveram com as filhas dos homens, lá em Gênesis 6. Aqui dali também era uma rebelião de anjos. Não sei se você sabe. Então a de Lúcifer foi por posições, foi uma rebelião por posições. A desses anjos aqui, de Gênesis 6, foi um pouco diferente, porém também foi uma rebelião. E são esses anjos que foram presos, que estão no abismo, que foram presos para exemplo, para que os outros anjos não viessem a fazer isso. É óbvio que a gente está falando de anjos caídos, né? Anjos caídos que abandonaram a sua habitação, tomaram forma humana e tiveram relações com as mulheres. E aí nasceram os gigantes, os néfilins, né? Os grandes homens de mais de 3 metros de altura. Inclusive na terra prometida também tinham deles lá, né? E no tempo de Noé também se encontrava muito deles. Então, gente, o mundo espiritual tem anjos caídos, existem demônios, existem principados, existem potestades, ok? Então, a gente tem que compreender isso, porque isso é muito importante, tá bom? E aonde que estão esses anjos que se corromperam com as mulheres, que corrompeu o gênero humano? Eles estão presos, como diz lá o livro de Judas, né? Judas 6, 7. Vamos lá? Judas capítulo 6, verso 7. Se você tiver com sua Bíblia aí. Judas. Esse livro de Judas aí, gente, é antes de Apocalipse, tá? Ele vem antes de Apocalipse, tá? É o penúltimo livro da Bíblia. Judas 1,6 diz assim, ó: E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio
ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então eles estão presos em trevas, ok? Eles estão no abismo, tá? Pega a visão aí. E aonde que está o diabo? O diabo, ele é um principado, ele é um anjo caído, diferente dos demônios. O que são os demônios? Os demônios são espíritos de seres desencarnados. Como assim? Eu vou te explicar. Antes de Adão, havia um período conhecido como a ciência, o período pré-histórico. Tinha vida antes de Adão. E na teologia eles chamam o período pré-adâmico. E nesse período era um período que tinha os dinossauros, animais de grande estatura, né? E também tinha outros seres que pareciam muito com os seres humanos, que foi, inclusive acharam fósseis. Foi daí que Darwin tirou a ideia de que nós viemos desses seres que pareciam macacos, mas na realidade eles existiram, porém não eram seres humanos, eram animais. Era muito parecido com o ser humano, mas não eram. Então, esses seres que morreram, por exemplo, os gigantes que morreram no dilúvio, né? Provavelmente pode ser um desses espíritos que vivem vagando. Eles foram condenados a viver vagando. Por quê? Olha só. Deus, ele criou, tem o inferno, nas regiões baixas da terra tem o inferno. Antigamente tinha um paraíso para os justos, o inferno para as pessoas. E entre os dois tinha um abismo, que era para os anjos caídos. Agora, como é que Deus vai colocar? O que Deus vai fazer com alguém que é metade anjo e metade ser humano? Então, por isso que Deus condenou eles para viver vagando pela terra. Ou então estão no fundo do mar, no lugar mais profundo é onde muitos desses espíritos estão. E por que esses espíritos, esses demônios, são eles que entram nas pessoas? Não são os anjos caídos. Os anjos caídos, eles não gostam de entrar em pessoas, porque isso rebaixa, né? Eles rebaixam a posição deles. Porém, dependendo do propósito, eles podem fazer isso, ok? Mas eles não gostam de fazer isso. Então, os que mais agem dessa forma, entrando em pessoas, os que mais, por exemplo, manifestam nas igrejas, gritando lá, são esses espíritos desencarnados, demônio. Então, o demônio, ele tem uma diferença de anjo caído. Entendeu? E por que eles preferem o ser humano? Porque olha só, o ser humano o corpo do ser humano é 70% água. Então é o lugar apropriado para eles. E existem duas formas do demônio ele sair de uma pessoa: quando ela morre, ou então quando alguém vai lá e expulsa. Existem 4 níveis de contato entre seres espirituais. Preste atenção, que isso aqui é muito importante você saber, tá? Quais são eles? 4 níveis de contato, se você quiser anotar, 4 níveis de contato entre seres espirituais. Primeiro, a tentação. Segundo, a opressão. O terceiro, o domínio mental ou endemoniamento. E o quarto é a possessão. Se você quiser anotar. Então, olha só, o cristão, ele não chega nesse 4º nível de possessão. O cristão, uma pessoa que crê, ele não chega a esse nível de possessão. Só chega a esse nível quem realmente não crê. Mas muitos cristãos podem ficar endemoniados. Agora, a possessão é o mais alto nível de um espírito atuando na vida de uma pessoa. É feio demais. É terrível. Imagina, se lidar com uma pessoa que está endemoniada já é esquisito, né? Imagina a possessão. Tem muitos espíritos que cortam, machucam o corpo da pessoa, né? Então, olha só. Nós temos esses contatos aqui. A tentação, por exemplo. Um cristão, ele vai ser tentado. Ele é tentado o tempo todo. Ok? E tem
A tentação, você sabe muito bem o que é. É aquilo que o diabo tenta fazer para você sair do propósito. Para você pecar, para você errar, ok? A opressão é quando os espíritos começam a perseguir você. Quando começa a ter batalhas espirituais, quando você começa de repente a ter pesadelos, quando você começa a ter insônias, quando você levanta de manhã, parece que você levou uma surra, sabe? Seu corpo tá mole, você pode estar sofrendo uma opressão, um ataque no mundo espiritual. Ou talvez você alguma vez já levantou pela madrugada e sentiu que parece que alguém estava te enforcando ali, sabe? Enfim, são vários sinais, pessoal, de contatos com o mundo espiritual. Nem tudo, tem gente que traz tudo pro natural, não é só tomar um remédio próprio, nem tudo é coisa natural, coisa do corpo, não, gente. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que não tem explicação. É espiritual. Então um cristão, ele pode sofrer ataques espirituais? Pode sofrer. E sofre. Porque a gente está numa guerra, gente. A gente está numa batalha. E ainda mais agora que nós estamos perto do fim. Entendeu? Então, a opressão, muitos cristãos são oprimidos. Principalmente aquele cujo Deus tem um propósito muito grande na vida dele ou dela. Vai sofrer muita opressão do maligno. Vai sofrer muitos ataques espirituais durante a madrugada. Agora, por que esses espíritos, a maioria deles, gostam de trabalhar durante a madrugada? É porque eles são das trevas, gente. Eles são das trevas, eles não gostam da luz. Então eles preferem atacar de noite, que é o momento em que o sol sai. Eles gostam da escuridão, entendeu? Porque são das trevas. Por isso que a maioria dos ataques espirituais são durante a madrugada, são durante o período ali da noite. Eles ficam mais ativos, né? Então, a gente tem que se firmar com Deus, ter discernimento de espírito. É uma coisa que eu e você temos que pedir isso em oração. Nós temos que pedir isso em oração. Discernimento de espíritos. É muito importante discernir os espíritos. Porque nem tudo aquilo que nós pensamos que é de Deus, é de Deus. E nem tudo aquilo que nós pensamos que é do diabo, muitas das vezes não é do diabo. Quer um exemplo? Vamos supor que você está na sua casa e acontece, sei lá, de um copo se mexer sozinho. O que você faz? O que você fala? Está amarrado? Você sabe por que muitos cristãos não têm experiência espiritual com anjos? Não tem contato com anjos, não anjos caídos, anjos da parte de Deus? Porque muitas das vezes os anjos não querem passar por essa baixaria de ser confundido com o demônio. E não é pecado falar com anjo não, gente. No Novo Testamento tem mais aparições de anjos do que no Antigo. São mais de 180 aparições de anjos. Entendeu? Tem anjos que te protegem, que te guardam. O que é a pergunta que você tem que fazer? Se tiver coragem. Quem está aí? É um dos nossos? Vem para a luz. Manifesta. Tem coragem de fazer isso daí? Sei que muitos crentes hoje em dia não tem coragem de fazer, porque tem medo. O Josué, imagina, Josué viu um cara com a espada desembainhada e falou, ó a pergunta dele, é um dos nossos ou é contra nós? Aí ele falou, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E eu estou aqui para pelejar com vocês. Imagina se Josué falasse, está amarrado. Ia amarrar Jesus. Ia amarrar o anjo do Senhor, que foi enviado para ajudar. Então muitas pessoas têm mais contato
com as coisas naturais do que com as coisas espirituais. Tem mais discernimento com as coisas naturais do que com as espirituais. Então, isso é muito importante, a gente ter discernimento espiritual, ok? Tem momentos na nossa vida que nós enfrentamos mais ataques espirituais. Tem momentos em que o diabo, ele ataca mais. E o diabo, ele ataca de forma coordenada. Lembrando que o ministério do inferno são 4 ministérios. Ok? São 4 ministérios que o diabo tem. Se você for ver. Lá em Joel 1,4, ele é lagarta, gafanhoto, lobusta e pulgão. Em Joel 2,25, migrador, destruidor, cortador, devorador. Em João 10, ele é ladrão, salteador, estranho e mercenário. Olha só, ele tem 4 ministérios, a igreja tem 5. Apocalipse, ele é diabo, dragão, serpente e satanás. Esses são os 4 ministérios do diabo. E ele coordena, quando ele vai atacar, ele tem um plano, gente. Ele estuda a pessoa. O diabo, ele te estuda para te atacar. O diabo estudou a vida de Jó para poder atacar Jó. Foram anos que o diabo estava estudando a vida de Jó para armar um ataque coordenado. Então, o mundo espiritual tem organização, tem operacionalização. A igreja ela tem 5 ministérios, diferentes do inferno. O inferno tem 4. A igreja tem 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E nenhum deles aqui é melhor do que o outro não, tá? Ah, porque o apóstolo é melhor que todos eles. Não é não. Porque sem o profeta ninguém prospera. A igreja só cresce por causa da unção do profeta, tá? Não sei se você sabe disso. Mas se não tiver profeta, a igreja não cresce. Entendeu? Se não tiver mestre, não tem ensinamento. Se não tiver o evangelista, não tem ninguém que vai trazer as pessoas. Sabe aquela pessoa que tem um dom de chamar todo mundo para a igreja? De trazer gente para perto, de trazer muita gente para a igreja? Então, ele tem um dom de evangelismo. Tem um ministério de evangelismo. Pastor é aquele que cuida das pessoas. O mestre é aquele que ensina. É aquele que leva a palavra com mais profundidade. O mestre é aquele que tem mais profundidade na palavra. O apóstolo, ele é enviado, é o que envia. E o que é enviado também, né? Mas nenhum deles são melhores do que o outro. São ministérios. Ok? Trabalhos. Por aí vai. Então, por que eu tenho que ter conhecimento no mundo espiritual? É muito importante porque tem coisas que a oração, às vezes você ora e tem coisa que não vai, gente. Sabia? Tem coisa que não vai. Às vezes a pessoa ora, mas é um pequeno detalhe que ela deveria abrir mão e não abre. Alguma coisinha que de repente está atrapalhando. Entendeu? Então pega a visão. Tá? Existe uma batalha onde você está, nas regiões que você está. Por isso você tem que orar pelo seu bairro. É muito importante, você que é cristão, onde você estiver, ore pelo seu bairro. Ore pela sua cidade, ok? Ore pela sua família. Por quê? Porque existem principados, existem domínios, existem muitos espíritos que atuam nessas regiões, tá? Eu já vi casos de testemunhos de ex-macumbeiros, ex-feiticeiros, que falava que quando saía no espírito, que é o famoso o fio de prata, né? Que eles saíam no espírito, saíam voando sobre a cidade, amaldiçoando a cidade, e ele falava o seguinte, que quando tinha alguém intercedendo por aquele lugar, ele não conseguia colocar ali a maldição. Então é muito importante você orar pelo seu bairro, ok? É muito importante você orar pelo lugar onde você está, pela sua casa. Isso é extremamente importante, porque existem muitos espíritos que dominam sobre certas regiões.
São príncipes, são principados. Ok? Inclusive que travam a vida de muitos cristãos, que tentam travar a vida de muitas pessoas. Por exemplo, para Deus tirar o povo do Egito, tem muita gente que pensa que o povo estava preso era no Egito. Não, o povo estava preso era nos espíritos, nos deuses do Egito. Eram os principados que estavam prendendo ele. Então por isso que Deus ele começa a mandar praga. Porque se o problema fosse só sair do Egito, era simplesmente só pegar as coisas e ir embora. Mas é que o problema é que o povo estava com o coração preso nesses espíritos. Foram 10 pragas. Aquelas 10 pragas ali, era Deus julgando os deuses. Aquilo dali, gente, era uma batalha de deuses. Não era uma batalha de Deus e o faraó. Era uma batalha de deuses. Era Deus julgando. O propósito de Deus era Deus julgar todos os deuses ali, a qual Israel estava preso. Nesses espíritos. Entendeu? Então ali era algo espiritual que estava acontecendo. Para Deus remover o povo do Egito, Deus tem que tirar o povo que estava preso nas regiões celestiais. Tem coisa na nossa vida que não funciona de forma natural. Mas existe uma batalha espiritual que está travando a pessoa de ser abençoada. Está travando a pessoa de ser liberta. Se você for analisar, se você for ler lá a passagem de Êxodo, quando Moisés ele começa lá com as primeiras pragas, primeiro, quando ele começa a falar, o coração do faraó se endurece. Aí não tem nada a ver com Deus. O cara mesmo vai indo, se endurece de novo. Chega um momento que o faraó, não é o coração dele que endurece. Você pode ler lá. Aí depois está escrito assim, ó. E o Senhor endureceu o coração de faraó. Gente, se você for ler ali, você que faz pergunta, você que sabe fazer pergunta, se você for ler o texto, olha só o que Deus fala com Abraão. Ou com Abraão não, com Moisés. Moisés, fala para o faraó para libertar o meu povo. E eu vou endurecer, vai até ele, fala para ele libertar o meu povo. Eu vou endurecer o coração deles para ele não libertar. E você vai e faz conforme eu te mandar para cair a praga. Gente, não parece estranho? Não, porque para analisar. Deus fala assim, ó, você vai lá falar para Faraó liberar o meu povo. Mas eu vou endurecer o coração para não liberar. Você está entendendo? Por que Deus fez isso? Não, uma pessoa que faz, no mínimo, pergunta, que sabe fazer pergunta, ela analisa e acha, por que isso? Deus não quer que aquele povo saia? Não, Deus quer primeiro que o povo saia da prisão espiritual. Porque tem muitas prisões no mundo natural, que tem pessoas que estão presas, mas na realidade, a prisão verdadeira é no mundo espiritual. No mundo natural só reflete o que está acontecendo no mundo espiritual. As cadeias verdadeiras que eles estavam enfrentando eram no mundo espiritual. Eram aqueles príncipes lá malditos que estavam prendendo o povo de Israel. Então Deus, ele vai executar juízo. Por isso que Deus endurece o coração de Faraó. Tem um versículo que fala assim, ó. E Deus executou juízo em todos os deuses do Egito. Olha só. Deus derrotou todos eles e tirou o povo de Israel. Porque entenda uma coisa. Para você ter vitória no mundo natural, primeiro você tem que ter vitória no mundo espiritual. Por isso que muitas de nossas batalhas não é vencida com a força do nosso braço, não é vencida com a nossa capacidade intelectual, não é vencida pelo dinheiro. Tem muitas batalhas que são vencidas no mundo espiritual, é por meio da oração, é por meio da palavra de Deus. Ok? Então pega a visão aí. Então Deus ele julga os deuses ali e remove o seu povo. Ok? Então pega a visão aí.
Existe uma operacionalização no mundo espiritual. O mundo espiritual ele não é mágico, gente. Ele funciona por meio de anjos. Deus ele trabalha por meio de anjos. Os anjos sobem e descem. Entendeu? Não é uma coisa mágica. Deus ele trabalha por meio de anjos, tá? Então, pega a visão aí. Estão entendendo? Tem muitas coisas que você talvez não compreenda, que eu vou te explicar aqui nessa noite. Sabe quando uma pessoa ela tem um sonho ruim? Nossa, fulano, eu tive um sonho ruim que eu tava morrendo, que fulano foi atropelado por um carro. Você já teve esse sonho? Ou então você conhece alguém que teve esse sonho? Ou você teve esse sonho com você ou com outra pessoa? Coloca nos comentários aí se você já ouviu algo, alguém falando pra você, ó, fulano, eu sonhei que você tava, você tinha morrido, que não sei o que foi atropelado, enfim. Quando isso acontece, gente, muita gente pensa o quê? Muita gente fica apavorado. Misericórdia, né? A paz a todos aí que estão chegando. Deus abençoe que estão acompanhando aí. Às vezes você fica assim preocupado, né? O que está acontecendo? Como assim? Aí deixa eu te falar. Quando isso acontece, é Deus colocando na luz. Vou te explicar. Demônio nenhum manifesta porque quer. Manifesta porque é obrigado. Os demônios não gostam de vir na luz. Tem muita gente que pensa que demônio manifesta para atrapalhar o culto. Não. Manifesta porque tem um anjo com a espada de fogo que obrigou ele a manifestar. Quando manifesta e sai gritando, já perdeu. Olha só o que diz João capítulo 3, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, descobertas as suas obras. Então, presta atenção, quando a pessoa tem um sonho ruim, na verdade, é Deus revelando, dê glória a Deus, porque é Deus revelando as obras do diabo para você. E se chegou na luz, é porque já foi desfeito. É Deus te dando livramento. Quando você teve um sonho com a pessoa falando assim, ó, eu tive um sonho com você que você tinha morrido. Na verdade, aquilo dali era o plano do diabo, que o diabo estava fazendo nas trevas, na escuridão. Mas quando Deus ele coloca a luz, já foi desfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é. Porque eles não gostam de vir para a luz. Por exemplo, o demônio que estava no Gadareno, tem gente que pensa que o demônio já veio correndo para Jesus. Quando viu Jesus, saiu correndo. Não, gente, não foi assim não. Ele só foi até Jesus porque Jesus primeiro falou, sai dele. E como era uma legião, o que estava na frente, o demônio que estava na frente saiu, os outros ficou. Aí que eles se aproximaram de Jesus. Mas só manifestou porque Jesus falou, sai. Eles não gostam de manifestar. Entendeu? Entenda que Deus, ele é muito maior do que esses espíritos e ele está com você, ele te deu autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno. Ok? Jesus ele veio desfazer as obras do diabo e Jesus está em você. Por isso, ore pela sua casa, ore pelo seu casamento, espalhe a luz de Deus, porque assim como Cristo ele diz, eu sou a luz do mundo, ele fala pra gente assim, vós sois a luz do mundo. Ok? Enquanto Jesus ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Quando ele volta para o Pai, ele começa a habitar em você e você se torna a luz do mundo, porque ele habita em você. É uma transferência de glória. Existe uma glória que Deus ele compartilha e existe outra que ele não compartilha de jeito nenhum. A glória de ser adorado, Deus nunca vai compartilhar essa glória com ninguém. Mas tem glórias que ele compartilha com você. Quais são elas? Quando Deus ele te exalta, quando Deus ele te honra,
quando Deus ele prospera, quando Deus ele abre portas, quando Deus ele te levanta nessa geração. É a glória dele que ele compartilha com você. Mas a glória de ser adorado é só dele. Pegou? Então assim, se foi para a luz, já foi desfeito. Já foi desfeito. Estão entendendo aí, gente? Nós estamos numa batalha espiritual. E a gente não pode baixar a guarda. A gente não tem que estar com medo de demônio. A gente não tem que estar com dó de demônio, não. Chega na sua casa, em todos os cômodos. Ore. Levanta a mão assim, fala em nome de Jesus. Eu coloco a luz aqui. Eu espalho luz nesse lugar. E tudo que tiver em trevas e escuridão vai manifestar e vai sair em nome de Jesus. Chega na vida dos seus filhos. Profetiza na vida deles. Para de falar que os seus filhos não vão chegar em lugar nenhum, que não presta. Ah, meu filho, esse menino não presta para nada. Só dá trabalho. Serve para nada. Nunca fala isso. Você está amaldiçoando ele. Determina, você é uma bênção. Profetiza. Bota a mão na cabeça dele, ora de madrugada, quando você acordar, vai lá no quarto deles, coloca a mão na cabeça e fala, determina, vocês são uma bênção. Ore lá baixinho, enfim, espalhe luz na sua casa. Porque isso vai impedir que o diabo destrua a vida de muita gente, inclusive da sua família, inclusive do bairro que você está. Você é luz. O diabo, ele não tem medo de você, mas ele tem medo de Cristo que está dentro de você. Você não tem que ter medo do diabo, não. Porque maior é o que está na nossa vida, é o que está na tua vida, que é Jesus. Amém? Guarda isso no teu coração. Espero que você tenha gostado dessa live aí, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Fica na paz e fica com Deus.